Olá a todos! Resolvendo um exercício sobre estequiometria de reação envolvendo soluções em estoque. Um exercício semelhante ao que nós trabalharemos daqui a pouco nas nossas explicações. Antes de falar sobre isso, vamos pensar o que é uma solução em estoque. Os ácidos usados no laboratório em geral, como ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico ou ainda o hidróxido de amônio, são exemplos que nós chamamos de solução em estoque. Consideraremos essas. Ácido nítrico, por exemplo, HNO3, é o gás NO2 misturado, ou seja, dissolvido em água. Então, da junção do ácido do gás NO2 em água, nós temos a formação da solução ácido nítrico. O mesmo vale para o gás HO3, que quando ele está dissolvido em água, ele gera o H2SO4, que nós conhecemos como ácido sulfúrico. Ou ainda a amônia, dissolvida em água, gera o hidróxido de amônio, NH4OH. Ou seja, todas essas substâncias são gases que, dissolvidos em água, formam os ácidos comuns, os ácidos inorgânicos que a gente conhece no laboratório. Vamos tomar como exemplo o ácido mais comum e mais utilizado no laboratório de química, o ácido clorídrico HCl. Essa molécula, que é bastante estudada na ligação covalente, a molécula de HCl, é um gás chamado de cloreto de hidrogênio. Então, nós temos aqui nessa imagem central, nós temos a representação da molécula de HCl, onde o hidrogênio e o cloro se ligam pelo compartilhamento de um par de elétrons, o único elétron do hidrogênio e mais o sétimo elétron do cloro são compartilhados, levando à formação, então, da ligação covalente que existe entre o hidrogênio e o cloro na molécula de cloreto de hidrogênio. E essa substância é um gás. Apenas quando o HCl, o cloreto de hidrogênio, está dissolvido em água, que nós temos a formação da solução que a gente conhece como ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico é essa substância que nós temos representada na imagem ao lado, dentro de um frasco que contém uma mistura entre HCl, cloreto de hidrogênio e água. Só que vamos pensar uma coisa. Essa solução de ácido clorídrico é um dos tipos de solução em estoque, cujo rótulo traz importantes informações para nós. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o rótulo dela. Antes disso, eu já quero que vocês pensem. Se eu tenho HCl dissolvido em água, toda solução, toda substância, quando dissolvida em água, ela tem um limite de solubilidade, concordam? Eu não consigo dissolver indefinidamente sal de cozinha em água. Vai chegar um ponto que eu saturo a solução, ou seja, que eu excedo o limite de solubilidade e eu não consigo mais dissolver sal de cozinha em água. O mesmo vai valer para esses gases, então. Então, eu tenho, vamos dizer, entre aspas, um limite de solubilidade de cloreto de hidrogênio para cada litro, ou para cada 100 ml, ou para cada 100 gramas de água, formando uma solução. Então, essa é uma das informações importantes que o rótulo vai nos trazer. No rótulo dessa solução de ácido clorídrico, e aqui eu peguei outra marca de ácido clorídrico que tem mais informações, nós temos, começando no canto superior esquerdo, está escrito ácido clorídrico 37%, e eu puxei uma setinha. 37% é a informação que refere-se ao título. O título da solução vai expressar a massa da substância por cada 100 gramas de massa de solução. Então, 37% significa que a cada 100 gramas da solução de ácido clorídrico que está dentro deste frasco, apenas 37 gramas que refere-se à massa do HCl. Certo até aqui? Então, 37% significa que eu tenho 37 gramas de HCl para cada 100 gramas de solução em estoque. E o restante, Márcia, é o quê?
Aí, lembra que o HCl estava dissolvido em água? Então é água, as outras impurezas e assim por diante. Além disso, está escrito embaixo PA, que é para análise, ACS, que é um outro padrão que expressa, tanto o PA quanto o ACS, expressa, vamos dizer, a pureza deste reagente para usar em análises químicas. E eu tenho 1.190 gramas. Em primeiro momento, batendo o olho nesse 1.190 gramas, talvez vocês não reconheceriam qual que é esse dado. Com um pouco de treino e olhando também nos outros versos, nos outros lados desse rótulo, vocês vão observar que esse 1.190 gramas refere-se à densidade da solução. Isso significa que se eu tomar 1 litro dessa solução, se eu pegar, melhor dizendo, 1 litro dessa solução, esse 1 litro vai pesar 1.190 gramas. Isso significa, então, que é a massa de 1 litro de solução. Observe que nós não estamos mais falando agora da massa de HCl. A gente está falando da massa e o volume da solução de ácido clorídrico. E outra informação que também é importante é a massa molar, massa molecular, que é chamada de peso molecular da substância, que é a massa de 1 mol de moléculas de HCl. Essas são as 3 informações importantes contidas num frasco de solução em estoque que você precisa saber. Então, se você vai fazer qualquer cálculo utilizando uma solução em estoque, seja o cálculo de diluição dessa solução, de preparo de uma solução, ou no nosso caso, da estequiometria de reação envolvendo solução em estoque, você precisa dessas 3 informações. Bom, de posse desses dados, vamos resolver um exercício semelhante ao que nós temos no Moodle. O ácido clorídrico é um reagente comum em laboratórios encontrado em solução de 37% em massa, conhecido como título, e densidade de 1,19 gramas por centímetro cúbico. Pode observar que aqui eu já estou usando os dados do frasco de reagente que eu apontei anteriormente, e não os dados do exercício semelhante que vocês têm que fazer. A pergunta é: que volume desse ácido aproximadamente deve ser utilizado para reagir completamente com 2,5 mol de NaOH, produzindo cloreto de sódio e água? Ou seja, eu estou falando de um ácido que tem um dado de título e de densidade. Eu estou falando, portanto, da solução em estoque e não uma solução diluída, que eu teria, então, um volume e uma concentração. Ou uma concentração, as duas coisas juntas. Eu quero saber, então, o volume dessa solução em estoque para reagir com esse número de mols. Como eu vou resolver esse exercício? Primeiro passo, que a gente já está acostumado, escrever a equação química balanceada. Ai, para quê? Eu sei que é uma reação 1 para 1, eu sei que é uma equação 1 para 1. Sim, mas nem sempre vai ser uma equação 1 para 1. Se fosse ácido sulfúrico, por exemplo, o ácido sulfúrico é um ácido diprótico. Então, a quantidade de ácido sulfúrico seria diferente da quantidade de NaOH. Então, o primeiro passo é escrever a equação balanceada, mesmo que você saiba que o balanceamento seja igual a esse. 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de NaCl mais 1 mol de água. Feito isso, segundo passo, determinar o número de mols de HCl necessário para reagir totalmente com este número de mols de NaOH fornecido no exercício. Como é que eu vou saber essa quantidade de HCl para reagir com essa quantidade de NaOH? De posse da equação química balanceada. Então, a primeira linha dessa regra de 3 me diz que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Logo, X mols de HCl será necessário para reagir com 2,5 mols de NaOH. Aff, Márcia, sério que eu vou ter que fazer essa etapa? Vai. Mesmo sabendo que ela é 1 para 1, essa etapa vai converter o número de mols de NaOH, que é o que nós temos no exercício,
para o número de mols de HCl. E se essa equação não tivesse balanceamento 1 de HCl para 1 de NaOH, essa etapa seria numericamente diferente. Então, ela é importante, mesmo que ela seja leve ao mesmo número. Observe que unidades em todas as etapas. E agora, nas próximas etapas, a gente vai entender por que isso é importante. Determinou o número de mols de HCl, nós vamos converter esse número de mols em massa, usando o quê? A massa molar, a massa molecular. Ou seja, determinar, usando a massa molar, qual a massa que esse número de mols de HCl pesa, entre aspas. Eu sei que 36,5 gramas de HCl equivale a 1 mol de HCl. Esse é o dado da massa molar. Ou seja, cada vez que eu pesar 36,5 gramas de HCl, eu estarei pesando 1 mol destas entidades. Então, Y grama de HCl é o peso equivalente a 2,5 mol de HCl. Por quê? 36,5 gramas de HCl equivale a 1 mol, mas eu não tenho mol, eu tenho 2,5 mol. Então, eu faço outra regra de 3 para determinar o valor de Y. Ou seja, 2,5 mol de HCl pesa, entre aspas, 91,25 gramas de HCl. Bom, continuando, o quarto passo é determinar, usando o título, qual a massa de solução em estoque que contém essa massa de HCl. Observa por que agora é importantíssimo a gente trabalhar com as unidades. 100 gramas de solução em estoque, a cada 100 gramas de solução em estoque, ou seja, aquilo que está lá dentro do frasco, no laboratório, dentro daquele litro, que você tira a tampa, tira o batoque e pipeta uma quantidade, aquela solução em estoque, a cada 100 gramas, apenas 37 gramas equivale efetivamente à massa de HCl. O que é o restante? Água e outras impurezas. Ou seja, se eu tomar 100 gramas de solução em estoque, eu vou estar pegando apenas 37 gramas de HCl. Eu preciso de 91,25 gramas de HCl purinho, da molécula de HCl, do cloreto de hidrogênio efetivamente. Então, quanto que eu tenho que pegar da solução em estoque para que eu tenha essa massa de 91,25 gramas de HCl? Resolvendo essa regra de 3, eu chego que 246,62 gramas da solução em estoque que vai conter 91,25 gramas de HCl. Todo o restante dessas 246,62 gramas, todo o restante vai ser água e outras impurezas e apenas 91,25 gramas equivale ao HCl. Esse ponto já terminou. Então, nós poderíamos colocar o becker dentro da balança e ir pingando quantidade de HCl até chegar a 246,62 gramas. Mas isso não seria muito bom, né? Enquanto a gente está lá pingando HCl dentro da balança, a gente está respirando, isso é um ácido forte, corrosivo, etc. É mais fácil eu medir um volume desse ácido. Então, eu vou usar a densidade agora para saber qual o volume da solução em estoque que equivale a essa massa de solução em estoque. Eu sei pela densidade que 1 centímetro cúbico da solução em estoque pesa, entre aspas, 1,19 gramas. Então, quanto tenho que pegar de centímetro cúbico da solução em estoque para que eu pegue 246,62 gramas de solução em estoque? Resolvendo essa última regra de 3, eu tenho que W é igual a 207,25 centímetro cúbico ou 227,25 ml, lembrando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml de solução em estoque. Com isso, a gente chega na resposta. Deve ser usado 207,25 ml da solução em estoque,
que vai conter a quantidade de HCl necessária para que a reação com 2,5 mols de NaOH ocorra totalmente. Então, essa seria a resposta desse exercício e esses seriam os cálculos necessários. Qual que é o ponto fundamental desse passo? Toda vez que você está falando de solução em estoque, você tem que trabalhar com esse raciocínio, com esse pensamento. Nem tudo que eu tenho dentro do frasco equivale à substância. Enquanto que dentro de um pacotinho de 1 kg de sal, eu tenho 1 kg de sal, dentro de 1 litro de HCl, eu não tenho 1 litro de HCl. Eu tenho 1 litro de ácido clorídrico, que equivale a cloreto de hidrogênio mais água. Então, esse é o raciocínio importante que você tem que ter, que é o título da solução em estoque e o que ele representa. E o segundo ponto, trabalhar com unidades. Observe nesse quarto passo que gramas de HCl está embaixo de gramas de HCl. Gramas de solução em estoque está embaixo de gramas de solução em estoque. Ou seja, eu não posso trocar essas unidades, que eu vou estar trocando os cálculos. Então, essa é a importância de se trabalhar com as unidades. Bons estudos e até a próxima!